Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí para mais uma aulinha do nosso curso teórico aí. Olha só, eu já passo essa informação vez por outra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu já passo essa informação vez por outra lá. A gente tem algumas aulas do curso teórico, das 45, algumas aulas do curso teórico que eu deixo para simulado. Como a gente trabalha com as aulas híbridas, né? O que é aula híbrida? Com as duas turmas ao mesmo tempo. O pessoal do presencial faz um simulado, né? Papel, caneta. O pessoal do remoto também tem essa disponibilidade, tá? Quem é aqui da autoescola fica à vontade, é só vir o horário que tiver. Eu acho até melhor você vir, porque eu disponibilizo lá no grupo, vez por outra, o simulado e o gabarito, mas o ideal é você treinar aqui com a gente, com uma hora específica, né, para você ver se você está preparado ou não. A prova teórica, você só sabe se você está preparado a partir do momento que você treina um assunto que você estudou. Então, se você estudar, treinar com o simulado, dificilmente você não vai passar na prova teórica, mas você tem que treinar. Porque tem um tempo específico, você tem que preencher o gabarito, não pode errar gabarito. Então, no presencial, a gente faz tudo isso. O pessoal do remoto escolhe o remoto justamente pela opção de não vir aqui. Mas eu acho que, vez por outra, não custa nada. Eu acho que valeria a pena, né, vocês virem aqui. Então, agora mesmo, o pessoal do presencial aqui está fazendo uma provinha. Fica comigo, ou eu corrijo na hora, ou eu corrijo depois. Mas sempre entrego. E no grupo lá, eu vou postar daqui a pouquinho, no grupo é onde eu posto o simulado, a provinha de simulado, para vocês fazerem depois aí. Queria que vocês fizessem depois, agora eu queria que a gente se prendesse ao simulado aqui, tá? Então lá no grupo eu já disponibilizo quais aulas são essas, mas essas aulinhas de correção de simulado aqui eu vou deixar ela lá no canal do YouTube. Aí eu estou partilhando com vocês através do canal do YouTube. A minha intenção não é nem alcançar tanta gente, é trabalhar com os alunos meus aqui mesmo da autoescola. Então eu vou deixar disponibilizado no YouTube para vocês acessarem lá. Então a gente vai trabalhar algumas questõezinhas aqui. Outra coisa, eu não vou ficar comentando as questões, não é o objetivo desses simulados que vão ficar disponíveis aqui e que eu coloco na aula, tá? Todas as aulinhas de simulado aqui, que eu estiver dando a aula aqui de correção de questões, eu não vou trabalhar as questões, eu preciso ser mais objetivo, porque como é um grupo maior de questões, eu vou passar a questão, lógico, acaba que eu comento uma ou outra, mas o objetivo mesmo é papel, caneta na mão, fazendo um printzinho dessa tela aí, para posteriormente você estudar essas questões aí que caem na prova teórica, porque eu vou aproveitar aqui, são as questões que mais caem, e dar algumas dicas também no decorrer da conversa. Então, é extremamente importante você fazer essas observações aqui, papel, caneta na mão. Essas correções de questões ajudam muito. Printa as questões, né? Para a questão depois, se você estiver vendo posteriormente, para você ver qual que é a correta ou não. Anota as informações necessárias, tá? Mas é tudo mais objetivo aqui mesmo. Então, a gente quer ser mais objetivo aqui para você ir acostumando e assimilando, né, essas questões aí de prova teórica, tá, gente? O objetivo nosso aqui, então, ele é esse, né? Primeira questãozinha aí sobre penalidade, o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Então você está falando aqui de excesso de peso que esse veículo está transportando. A responsabilidade quando você tem mais de um embarcador é de quem? Primeiro passo é entender a pergunta, tá, gente?
Não procura resposta se você não entender bem a pergunta. Então, você tem um problema de excesso de peso. Você tem mais de um embarcador. O embarcador é quem coloca a carga. A responsabilidade é de quem? Daquele que colocou a carga, letra A, do embarcador. Daquele que transporta a carga e do embarcador, do transportador e do embarcador. Do proprietário do veículo, do dono do veículo ou do transportador. Para quem passou na aula, ele sabe quando você tiver excesso de peso de uma determinada carga e ela for proveniente de mais de um embarcador, a responsabilidade é do transportador. Então, resposta correta, D de dado, do transportador. Quando for de apenas um embarcador, aí a responsabilidade é do embarcador. Então, se tiver só um remetente, só um embarcador, a responsabilidade é daquele que colocou a carga do embarcador. Mas como ele está querendo saber da responsabilidade pelo excesso de peso proveniente de mais de um embarcador, então a resposta correta, D de dado, é do transportador, aquele que está levando a carga, tá? A responsabilidade pelas infrações referente a atos praticados na condução do veículo cabe a quem? Ao proprietário do veículo e ao condutor, aos pais ou responsáveis, ao condutor. Lembrando que nós temos 4 personagens que podem ser responsabilizados pelas infrações: condutor, transportador, embarcador e proprietário. A própria pergunta, ela já responde a questão. Quem tem ato, atitude, ação é o condutor. Então, a responsabilidade pela infração referente a atos praticados na direção do veículo é do condutor. Resposta correta, condutor, tá? Mais uma alternativa aqui: não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será A, do transportador, B, do proprietário do veículo, C, do condutor, D, não haverá um responsável, pois não foi possível identificar o infrator. Para quem fez a aula aí sabe que, não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade sempre será do proprietário do veículo, tá? Então, não sendo possível identificar o infrator, quem que cometeu a infração, a responsabilidade é do proprietário, do dono do veículo, tá? Guarda essa informaçãozinha também aí. Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas o quê? Infração de trânsito, recurso administrativo, penalidade ou medidas administrativas. Quem fez a aulinha aí também ficou bem atento, viu que eu foquei bem isso lá. As penalidades de trânsito, a penalidade é uma punição, é uma sanção que você recebe mediante o desrespeito a uma norma, a uma regra, a uma lei que já está pré-estabelecida no Código de Trânsito. Ela pode ir, tá? Como nós falamos, para o condutor, proprietário, embarcador e transportador. Mas quais são essas penalidades? São 6. Advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem, suspensão de direito de dirigir e cassação do direito de dirigir. Então, nós temos 6 penalidades de trânsito. Então, advertência por escrito, frequência obrigatória em curso de reciclagem é considerado o quê? Penalidade. Resposta correta, C de casa, penalidade, aí que são as 6 que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? A penalidade de advertência por escrito deverá ser aplicada pela autoridade quando esta entender como mais proveniente e educativa nas infrações de natureza o quê? Grave, gravíssima, leve, média, leve, gravíssima ou em nenhuma hipótese.
a penalidade de advertência por escrito, ela só é aplicada nas infrações de menor gravidade. Então, a resposta correta, B de bola. A penalidade de advertência por escrito, ela é aplicada nas infrações de natureza leve ou de natureza média. Grave não e gravíssima também não, tá? Marque a alternativa incorreta. Incorreta. As penalidades serão impostas a quem? Ao embarcador e transportador, ao proprietário, ao passageiro ou ao condutor. Nós já falamos que são 4 personagens que a penalidade será aplicada. Nesse caso, ele quer saber a alternativa incorreta. Muito cuidado, gente, com as alternativas incorretas, que a gente tem a tendência de marcar a correta. Ainda que você tenha várias alternativas corretas, a gente tem a tendência de marcar a primeira, tá? Então, leia a pergunta, entenda a pergunta, para depois você procurar a resposta. Então, a alternativa incorreta, C de casa, aos passageiros. Ao embarcador, ela pode ser aplicada, ao transportador, ela pode ser aplicada, ao proprietário, ela pode ser aplicada, ao condutor, mas aos passageiros não, tá? Aos passageiros não. A soma das pontuações relativa às infrações de natureza média, gravíssima, leve e grave totalizam quantos pontos? Vamos lá, eu falei isso na aula e eu sempre estou falando que isso aqui você tem que saber de cor e salteado, que o Detran cobra muito isso na prova teórica. Nós temos as 4 naturezas de infração: gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4 e leve, 3. Então, se eu cometo infração de natureza média, 4 pontos, gravíssima, 7 pontos, leve, 3 pontos, grave, 5 pontos, vão totalizar 4 mais 7, 11, mais 3, 14, mais 5, 19. Resposta correta, letra A. Tá? Então, aqui a gente viu o Detran perguntando elas todas, mas o Detran pode perguntar uma só, tá? Então, você tem que saber mesmo. De novo, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3, tá? Disputar corrida é infração gravíssima, gerando como penalidade o quê? Tá? Multa e cassação do documento de habilitação, multa 5 vezes recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir, multa 5 vezes retenção do veículo. Toda penalidade, sem exceção, essa observação eu falo lá na aula, mas deixa eu focar para você aqui, de repente tem alguém que está chegando aí nas primeiras aulas ainda, toda penalidade será punida com multa, de acordo com a natureza, pontos e um valor financeiro. Então a multa sempre existe. Agora, disputar corrida por estimulação, você acha que é uma infração o quê? De natureza grave, gravíssima, média ou leve? Por que é importante saber isso? Porque a natureza da infração, ela tem o seu valor financeiro multiplicado por algumas vezes. E na aula de número 2, a gente estuda sobre isso, que a infração gravíssima ela pode ser multiplicada por 2, 3, 5, 10, até por 20 vezes. E lá a gente viu que disputar corrida por espírito de emulação, competição, racha ou pega, né, como a gente costuma dizer, é uma multa, vai gerar penalidade de multa, que é de natureza gravíssima, mas é gravíssima vezes quanto? Vezes 10. E o que vai acontecer com o condutor? Suspensão do direito de dirigir, tá? Então, resposta correta, C. Disputar corrida é infração de natureza gravíssima, gerando como penalidade o quê? Multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir.
Outra também que exige decoreba, porém eu falo bem sobre isso lá na aula de direção defensiva, aula 7, quando eu falo dos equipamentos de proteção individual. Deixar o condutor ou o passageiro, então não importa se é o condutor ou se é o passageiro, de utilizar o cinto de segurança é infração, tracinho, gerando como penalidade. Então você tem que saber a natureza da infração aqui. Então transitar sem utilizar o cinto de segurança, para quem não sabe, fica sabendo isso aí, porque a maioria das pessoas erraria essa questão na hora da prova. É uma infração de natureza grave e gera multa, tá, gente? Não é gravíssima a infração. A não utilização do cinto de segurança, a infração é de natureza grave, 5 pontos no prontuário do condutor, mais multa, né, que é o valor financeiro, o valor pecuniário que ele vai ter que pagar aí. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração. Então, quando que a carteira vai ser cassada? Lembrando que nós temos diferença de suspensão para cassação. Nós acabamos de ver um caso agora, onde a gente viu que disputar a corrida por estimulação, competição racha, é infração gravíssima, vezes 10, mas suspensão. Esse condutor, durante um tempo, vai ter o seu direito de dirigir suspenso, mas depois ele faz o curso de reciclagem e ele adquire novamente esse direito de dirigir. Aqui não, a cassação é a perda, você perdeu o seu direito de dirigir, você vai ter que reabilitar-se novamente. Então, quando que vai haver a cassação do documento de habilitação aqui? Se você dirigir com velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública e os demais veículos, deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. Letra A não é, porque disputar corrida, dirigir com velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, é uma infração gravíssima, mais suspensão de direito de dirigir. E a infração gravíssima, vezes 3, mais suspensão de direito de dirigir. A B não é, porque dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos é infração gravíssima, mais a suspensão de direito de dirigir. A C, conduzir o veículo estando suspenso de direito de dirigir, isso aí. Letra C é a resposta correta. Se você está com o seu direito de dirigir suspenso e você for pego dirigindo um veículo automotor, vai ser suspenso novamente? Não, aí ela vai ser cassada. Resposta correta, C. E a D? Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito é uma infração gravíssima, tá? Que suspende o direito de dirigir, mas essa é gravíssima vezes 5, tá? Gravíssima vezes 5, mais a suspensão do direito de dirigir. Então, resposta correta, C. A carteira será cassada se eu estiver conduzindo o veículo automotor, tendo suspenso o meu direito de dirigir, tá? Mais uma aí. O condutor infrator será submetido ao curso de reciclagem quando? Que é mais uma penalidade, tá? Cassada a sua carteira nacional de habilitação, suspenso do direito de dirigir, cometer 2 ou mais infrações de natureza média, cometer qualquer infração de natureza grave. O curso de reciclagem, ele vai ser exigido, resposta correta, B de bola, ao condutor que tiver suspenso o direito de dirigir. Toda vez que o direito de dirigir ele for suspenso, o condutor terá que fazer o curso de reciclagem. Mas a letra A não corresponde, Ezequiel, não, porque a cassação, como eu falei, é a perda do seu direito de dirigir. Então, o que você tem que fazer se o seu direito de dirigir foi cassado? Adquirir ele de novo. Aí você tem que fazer tudo de novo, todo o processo de novo. Agora, a C e a D estão totalmente erradas, porque o curso de reciclagem não está relacionado às infrações de natureza média ou
grave, suspenso o direito de dirigir. Resposta correta, B de bola, tá? A frequência obrigatória em curso de reciclagem, de novo, ocorrerá quando tiver suspenso o direito de dirigir? Sim, a gente acabou de falar que sim. Se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído? Também, se ele contribuiu com o acidente, o órgão de trânsito pode determinar que ele faça o curso de reciclagem. For infrator contumaz, sendo necessária sua reeducação? Sim. O condutor contumaz, essa palavra contumaz, é costumeiro, rotineiro. Se o órgão de trânsito verificar que ele está sempre cometendo infrações, sempre colocando em risco o trânsito, ele pode exigir que ele seja reeducado através do curso de reciclagem. Todas acima estão corretas? Todas acima estão corretas. Gente, vamos lá, outra dica para a prova aqui. Em pelo menos 90% das vezes que cair a alternativa todas acima estão corretas, todas acima, você marque a resposta que indica que todas estão corretas. Eu não sei, Ezequiel, tem alternativa todas estão corretas? Vai lá e marca D, porque na maioria das vezes é a resposta correta, vai ser todas acima, tá bom? Siga essa dica aí também. Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem, eu acho que eu já falei isso, é considerado o quê? Infração de trânsito, recurso administrativo, penalidade ou medida administrativa. Penalidade, tá? Deixa eu repetir aqui de novo, tá? Se eu já falei, eu acho que sim. Vamos repetir aqui de novo, que nunca é demais. Nós temos 6 penalidades. Advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Top? Então leve essa informaçãozinha aí para a prova também. O condutor contumaz, costumeiro, rotineiro, ele está sempre cometendo as infrações de trânsito. Se ele for apanhado, ele vai ser submetido ao quê? Teste de alcoolemia, exame de direção veicular, frequência obrigatória em curso de reciclagem, a renovação do exame médico psicológico. Resposta correta, C de casa. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. O condutor contumaz, ele terá que fazer, caso seja apanhado, ao curso de reciclagem. Ele terá que fazer aqui o curso de reciclagem. Essa informaçãozinha também ela é importante para o contexto de prova teórica aí. Dá uma adiantada nisso aí, tá? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu, inclusive, quando eu falo dela na aula, eu explico sempre pro pessoal assim, gente, pegou uma alternativa dessa na prova, é uma alternativa difícil, uma alternativa grande, exige mais tempo, mais atenção. Não responda ela em primeiro lugar. Não responda ela. O que você faz? Responda as alternativas mais fáceis, as alternativas menores, aquela que você tem certeza, porque a nossa prova são 30 questões, você tem que acertar 21 questões, então o que você tem que fazer? Vai para mais fácil, responda as mais fáceis, depois você volta fazendo essa que exige mais tempo. Mas apesar dessa pergunta parecer ser uma pergunta difícil, ela não é para quem passou nas aulas e prestou atenção. Olha a pergunta. Dirigir com a CNH ou habilitação cassada ou suspensa. É infração o quê? Então ele quer saber a primeira coisa, qual que é a infração. Senão você tem uma lacuna para preencher. Qual infração que é? A pergunta é essa. Então você tem que saber aqui. Ele quer saber a natureza, né, da infração. Com fator agravante. Tendo como medidas administrativas. Então, você tem 2 medidas administrativas. Gente, mediante a pergunta, eu já consigo eliminar 2 respostas. Eu consigo eliminar A e a B. Por que eu consigo eliminar a alternativa A e B? Porque quem passou na aula sabe que as infrações que têm o fator multiplicador são só gravíssima, grave não. Então você elimina a B.
Porque ele fala grave vezes 5, grave não tem fator multiplicador, é só gravíssimo. Por que eu posso eliminar A? Por dois motivos. O primeiro, esse termo apreensão, ele não existe mais, já foi extinto há anos, tá, do Código de Trânsito, ele não existe mais, o que existe hoje é a remoção. Então não existe mais, já elimina A. Mas ainda que eu não soubesse dessa informação, por que eu poderia eliminar A? Porque ele fala de medidas administrativas e não de medida administrativa. Na letra A você só tem uma, você só tem a apreensão, que inclusive não existe mais. Então elimina A. Sobrou para mim a C e a D. Não sei, Ezequiel. Posso responder? Pode. Por que é importante você fazer uma prova dessa e fazer por eliminação? Uma prova de múltipla escolha, ainda que eu não saiba a resposta, eu posso aumentar em muito a minha chance eliminando as questões. Então você já eliminou a A e a B, ainda que você não saiba se é gravíssima vezes 3 ou gravíssima vezes 2. Tá? Você já eliminou a A e a B. Se você não tivesse eliminado a A e a B, você tinha 25% de chance. Você eliminou a A e a B, se aumentou para 50% de chance. Ó. Entre 4 alternativas para chutar, você chutar 2 é muito melhor. Tá vendo? Então se aumenta em muito a sua chance. C, gravíssima vezes 3, recolhimento da habilitação. D, gravíssima vezes 2, recolhimento da habilitação. Eu não sei qual que é o fator multiplicador, suponhamos aqui que eu não soubesse. A pessoa foi pega dirigindo um veículo com a carteira cassada ou suspensa. Vai haver a retenção do veículo, porque o problema pode ser resolvido no local da infração, ou a remoção. Quem passou na aula comigo sabe disso, que nesse caso vai haver a retenção do veículo. Ezequiel, só retenção? Só retenção. Por quê? Porque alguém devidamente habilitado pode chegar para tirar o veículo. Então, retenção. O problema pode ser resolvido no local da infração. Alguém vai chegar, tirar o veículo. Alguém habilitado chega e tira o veículo. Olha a D. Por que não é a D? Primeiro, porque não é infração gravíssima vezes 2. Gravíssima vezes 3. Ao recolhimento da habilitação? Mas a remoção do veículo, guincho no veículo? Não. Alguém habilitado pode chegar e retirar esse veículo aí, tá bom? Dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que você esteja conduzindo, terá como penalidade medida administrativa o quê? Multa e remoção do veículo, multa 2 vezes retenção do veículo, advertência por escrito ao proprietário do veículo e recolhimento do documento de habilitação, apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Você já eliminou a D, porque você sabe que não tem apreensão. Advertência por escrito, também você sabe que é só nas infrações de natureza leve e média. De repente você poderia estar em dúvida entre a A e a B. Resposta correta, B de bola. Multa 2 vezes e retenção do veículo. Alguém habilitado vai chegar e retirar esse veículo aí, tá? Conduzir o veículo sem possuir os documentos de porte obrigatório acarretará o quê? Multa e remoção, multa e retenção para regularização, multa e apreensão da CNH, multa apenas. Transitar sem portar os documentos de porte obrigatório, não importa se é de forma física ou de forma digitalizada, é multa e retenção. Multa e retenção. Dá para resolver? Dá. Alguém pode trazer esse documento para você, você pode apresentar ele no celular, existem várias, alguém pode chegar e retirar o veículo, então multa e retenção para regularização. Transitar com farol desregulado ou com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão do outro condutor, vai acarretar o quê? Multa, multa e retenção, multa e apreensão, multa e remoção. Elimina C, não existe apreensão. Resposta correta, multa e retenção. Por quê? Se o farol está alto, o agente só vai liberar o veículo após você utilizar a luz baixa para não perturbar a visão de quem vem em sentido contrário. Então, transitar com farol alto é multa e retenção. É infração que não acarreta a remoção do veículo. Quem fez aula comigo, estava ligadinho, pegou aí a aula comigo, sabe que eu falei isso na aula de número 3 de penalidade aí. É infração que não acarreta remoção.
estacionar na contramão direção, estacionar na área de cruzamento, estacionar nos viadutos, estacionar onde houver guia de calçada rebaixada para entrada e saída de veículo. A única ou único estacionamento que não gera a remoção, o guincho, resposta A, estacionar na contramão de direção. Todos os outros casos, e além desse, vários outros casos que nós temos, vai gerar multa, mas além da multa, vai gerar a remoção. Agora, estacionar na contramão de direção não acarreta a remoção. É considerado medida administrativa, agora já mudou. A gente falou de penalidade, agora quer saber medida administrativa. Apreensão do veículo? Não, você já sabe que apreensão não existe. Frequência obrigatória em curso de reciclagem? Não, que eu acabei de falar que frequência obrigatória em curso de reciclagem é penalidade. Suspensão de direito de dirigir? Também acabei de falar que suspensão de direito de dirigir é penalidade. Medida administrativa é retenção do veículo. Guarda uma regrinha, uma dica, um macetaço aqui que te ajuda muito numa questão como essa. Todas, sem exceção, todas as medidas administrativas, elas começam com a letra R ou T. R ou T. R ou T. Penalidade, nenhuma começa com a letra R ou T. Então, medida administrativa começa com a letra R ou com a letra T. Tipo de infração: local, data e hora, identificação do agente, devem constar na onde? Primeiro, no processo administrativo, nas medidas administrativas, no auto de infração de trânsito, o A e T, das penalidades. Tipo da infração, local, data e hora, identificação do agente, deve constar, resposta correta, C de casa, no auto de infração de trânsito. Fechou? As penalidades atribuídas ao condutor que dirige o veículo sob influência de álcool ou drogas são o quê? Multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir, multa 10 vezes e cassação do documento de habilitação, multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir, multa 5 vezes cassação do documento de habilitação. Resposta correta, eu falo isso incansavelmente aqui nas aulas. Conduzir o veículo sob influência de álcool ou drogas, além de ser crime de trânsito, é multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, resposta correta, C de casa, tá bom? Aplicada a penalidade, será expedido o quê? A intimação, a citação, a notificação da infração ou o extrato de multa. Aplicada a penalidade, será expedida a notificação da infração. Tá? O órgão de trânsito ele vai te notificar. Lembrando que, anota isso no seu caderno, o órgão de trânsito ele tem, após a aplicação da penalidade, 30 dias para expedir para você a notificação. Isso é questão de prova. Quantos dias o órgão de trânsito tem para expedir a notificação? 30 dias, tá? O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento com desconto de A, 40%, B, 80%, C, 20%, D, 30%. Resposta correta, ele quer saber o valor do desconto. Se você pagar até a data do vencimento, você vai ter um desconto de 20%. Portanto, resposta correta, C de casa, tá? O desconto será de 20%. Muito cuidado na hora da prova, lê a questão, se ele vai estar perguntando o valor do desconto ou o valor da multa. O desconto é 20%. O valor da multa que ele vai pagar é 80%. Não é considerado crime de trânsito lesão corporal culposa, homicídio culposo, omissão de socorro, furto ou roubo de veículo aí. Não é considerado crime de trânsito furto ou roubo do veículo, tá? Lesão corporal sim, homicídio culposo sim, omissão de socorro sim. O que não é considerado é roubo ou furto do veículo aí, tá? Então leva
essa informaçãozinha também, que ela é importante aí para o contexto da sua provinha teórica aí, tá? Mais uma. No auto de infração, não é obrigatório constar o quê? Vou te dar informação importante, anota isso aí. Tipo da infração, a gente já viu que é obrigatório na pergunta anterior. Local, data e hora, também é obrigatório. A marca do veículo, também é obrigatória, a marca do veículo. O proprietário, o prontuário do condutor, não. O prontuário do condutor não é obrigatório. Duas coisas, anote isso aí no seu caderno, duas coisas que não são obrigatórias constar no auto de infração. Prontuário do condutor e nem a assinatura do condutor não é obrigatório constar no auto de infração de trânsito, tá bom? Vamos ler a pergunta aí, enquanto isso deixa eu responder esse pessoal que está comigo por aqui. Olha só, a pena de detenção atribuída ao condutor que pratica homicídio culposo na direção do veículo automotor é de quê? 6 meses a 2 anos, 6 meses a 1 ano, 2 anos a 4 anos, 1 a 4 anos. ABC ou D? O homicídio culposo, tá? Não é o doloso. Ele praticou, mas ele não teve a intenção. Pelo menos ele não assume resultado. A pena, resposta correta, C de casa, 2 a 4 anos, tá? 2 a 4 anos de detenção. O condutor que for multado por desobedecer a sinalização de parada obrigatória terá anotado em seu prontuário a pontuação equivalente a 4 pontos, 3 pontos, 7 pontos, 5 pontos. Tem uma placa, aquela placa vermelha escrito pare dentro dela com 8 lados, aquela placa octagonal. Avançou a placa de parada obrigatória, avançou o sinal vermelho, é a mesma coisa. É infração de trânsito de natureza o quê? Gravíssima. Então será atribuído quantos pontos ao prontuário do condutor? 7 pontos, tá? 7 pontos, porque a infração é de natureza gravíssima. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito é infração punível com o quê? Com o que você vai ser punido nesse caso aí? Multa e apreensão da CNH. Gente, não existe apreensão, tanto do veículo quanto da CNH, então lá está errado. Só multa, advertência por escrito, multa e apreensão, eliminou a D também, advertência por escrito ou multa aí, dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito será punido com o quê? Resposta correta, C de casa, advertência por escrito, tá? Dirigir com falta de atenção, os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito é infração de trânsito de natureza leve. Infração de trânsito de natureza leve ou média, a penalidade que é aplicada é a penalidade de advertência por escrito, fechou? Deixar de guardar a distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, condição climática, local, circunstância, infração o quê? Então, quando você anda muito colado com o veículo da frente ou muito colado com o veículo do lado, você acha que a infração o quê? Gravíssima, grave, média ou leve? Eu falo muito isso aí na aula de norma de circulação, hein? Infração de natureza grave, fechou? Infração de natureza grave, marca isso aí que isso é questão de prova mesmo, tá? Então, transitar sem guardar a distância frontal e lateral, quando você anda muito colado com o veículo da frente, resposta correta, B de bola, é uma infração de natureza grave, tá? Transitar com o veículo desligado ou desengrenado. Gente, essa aí é uma daquelas perguntinhas que vira e mexe tá aparecendo na prova teórica, tá?
vira e mexe, alguém está trazendo a informação para a gente que essa perguntinha está caindo na prova. Transitar com veículo desengrenado ou desligado, média, gravíssima, grave ou leve. Aí é meio que decoreba mesmo, eu sei que não adianta, mas é uma infração de natureza grave, tá? Transitar com veículo desligado ou desengrenado é uma infração de natureza grave. Resposta correta, C de casa, tá? C de casa aí. Boa, boa, boa. Deixa eu pegar aqui, pôr meu slide de novo. Próxima pergunta. O condutor habilitado na categoria B, que estiver dirigindo uma motocicleta. Bom, se ele está dirigindo uma motocicleta, então ele precisa da categoria A. Ele vai receber multa e advertência por escrito pelo diretor-geral do Detran, multa e cassação da CNH, multa e prisão, multa gravíssima, vezes 2, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Resposta correta, D de dado. É a única infração que nós temos que vai ser multiplicada por 2 vezes. É dirigir um veículo com categoria diferente. Então, se você é habilitado na categoria A, está conduzindo um carro. Se você é habilitado na categoria B, está pilotando uma moto. Tudo isso aí é infração de natureza gravíssima, mas é gravíssima com fator multiplicador em 2 vezes, tá? Então, leva essa informaçãozinha também, que ela é extremamente importante aí para o contexto de prova teórica. Gravíssima vezes 2, retém o veículo até que alguém habilitado chegue para poder retirar esse veículo, tá? Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitada é infração que? Média, leve, grave ou gravíssima. Imagina só, você está lá na rodovia, transitando pela rodovia, e de repente, ao transitar por essa rodovia, alguém pisca o farol, ou se não piscar o farol, ele dá um toque breve na buzina, pedindo para você passagem. Se você não facilitar a manobra de ultrapassagem, você comete infração de trânsito? Comete. Mas qual que é a infração? Infração de trânsito de natureza média, tá? 4 pontos no prontuário do condutor infrator. Então anote isso no seu caderno. Não facilitar a manobra de ultrapassagem é infração de trânsito de natureza o quê? Infração de trânsito de natureza média, 4 pontos aí no prontuário do condutor. Então, você tem obrigação de facilitar a manobra de ultrapassagem? Sim, você deve facilitar a manobra de ultrapassagem, senão você será autuado com infração de natureza média, tá? Mais uma perguntinha aí. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação dela ou de forma agressiva é infração o quê? Gerando como penalidade o quê? Sabia? Tem multa para o ciclista aí. Infração de trânsito de natureza média, mas a retenção da bicicleta. Ezequiel, nunca vi falar disso, porque você não passou na aula comigo ainda 17 legislação. Na aula 17 eu falo bem, mas bem mesmo sobre isso. Provavelmente alguém aí já tenha visto, né, eu falar isso lá na aula. Eu falo mesmo, eu abordo mesmo, porque isso cai na prova. Transitar com a bicicleta em passeio, calçada ou em local que seja proibida a circulação dela é uma infração de natureza média, mas a retenção da bicicleta. Só devolve a bicicleta após o pagamento da multa, tá bom? Constitui penalidade, suspensão, direito de dirigir, conduzir motocicleta, motoneta, transportando criança com 7 anos de idade, menor de 7 anos de idade, menor de 9 anos de idade, menor de 7 anos de idade. Responda aí, o que você acha? Essa perguntinha aí, mas ela pega muita gente ainda, tá? Porque tem muita gente aí que está preso à legislação anterior e tem mais de ano que isso já mudou e a galera aí às vezes não fica atento na hora da prova, muita gente nem sabe disso
Você precisa saber isso aí na hora da prova teórica, tá? E também na prática, lógico, né? Cuidado, tá, gente? Porque até pouco mais de um ano atrás, criança na moto, ela poderia ser transportada se ela tivesse 7 anos ou mais. Mas isso mudou. Isso mudou. Agora, criança na moto somente se ela tiver 10 anos ou mais. Então, a resposta correta, B de bola, menor de 10 anos de idade. Constitui como penalidade suspensão de direito de dirigir, conduzir motocicleta motoneta transportando criança menor de 10 anos, tá? Não é 7, não é 9, não é 7. Nem maior, nem menor de 9 ou menor de 7, é menor de 10, porque aí é a resposta correta que engloba tudo, menor de 10 anos de idade, tá bom? Beleza, fechamos aqui, é a nossa última perguntinha, né, de penalidade. Deu para trabalhar bem essas questões. Aconselho você depois, na hora que esse vídeo ficar disponível lá, voltar as perguntas, reparar as perguntas, responder. A gente fez um resumo bacana aqui do que vai ser abordado na sua provinha teórica aí. Tá bom, gente? Até mais, obrigado pela companhia aí. Então, pega a sério esse assunto, estuda, provinha vai cair aí umas 2, 3 questões desse assunto e vai dar tudo certo, tá? Boa sorte para todo mundo que está se preparando aí para fazer a prova teórica. A galerinha que está comigo aqui, né, que já faz aula comigo também. Então, aproveite o simulado aí, que ele é um resumo bacana do que você já estudou e quem está chegando agora, do que você vai estudar para frente aí também, tá bom? Abraço para todo mundo e até daqui a pouco para a sequência das nossas aulas aí. Até mais!